Para você que acha que massa estruturada é a mesma coisa que uma massa dura e seca, eu vou te provar o contrário. E na receita de hoje eu mostro para você que é possível ter uma massa de bolo super estruturada, com uma textura muito macia, muito úmida, que não quebra ou esfarela demais e que você pode usar tranquilamente na montagem dos seus bolos festivos, inclusive bolos de andar. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Letícia e aqui nesse canal eu falo tudo sobre confeitaria. Se você está chegando agora e ainda não for inscrito, já aproveita, se inscreve, ativa as notificações e já deixa seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Bom, então como é uma massa de método cremoso, a gente começa sempre batendo açúcar com manteiga ou margarina. Aqui no caso eu vou usar o açúcar cristal e eu vou usar a margarina, tá? Mas pode ser a manteiga e aí você pode até chamar ela de massa manteigada. Mas aqui eu não vou chamar de massa manteigada porque eu tô usando margarina. Essa minha margarina aqui, ela tá em temperatura ambiente, né? Então ela tá em ponto de pomada, ela tá bem cremosinha, então ela vai dissolver bem rapidinho aqui com o açúcar, né? Eu vou bater aqui até formar um creme mais fofinho, mais esbranquiçado e vou dar continuidade acrescentando os outros ingredientes. Agora com a mistura já bem batidinha, assim, bem misturadinha, eu vou acrescentando os ovos. Os ovos eu dei uma leve batida com o garfo para que eles ficassem tudo misturado, ficasse uma coisa só, para não acontecer aquele negócio quando você vira para cair um ovo por vez, né? Acaba pesando, cai 2, 3 de uma vez, ok? Essa margarina que eu tô usando hoje, vocês podem perceber que tá bem clarinho, bem branquinho aqui. Eu tô usando a Doriana. Ela também tem 80% de lipídios e ela é mais clarinha, porque é uma margarina assim pra comer com pão, enfim. Mas eu tô usando ela porque a que eu gosto de usar, que é aquela Amélia Cremes e Bolos, não tá tendo aqui onde eu moro. Então eu precisava de margarina, eu peguei a Doriana mesmo. Esse tipo de massa você pode usar tanto a manteiga quanto a margarina. Óleo não serve, tá? Mas eu escolhi usar a margarina porque a margarina ela mantém a estrutura e ela se conserva bem macia mesmo com a massa gelada. Diferente da manteiga, que ela tem a estrutura, ela tem a maciez e a umidade da margarina também, só que na geladeira a massa amanteigada tende a ficar mais firme. Então é uma massa que performa melhor em temperatura ambiente quando você usa manteiga. Se for para bolo ou montagens que vão à geladeira, eu recomendo a margarina. E agora com um creme bem homogêneo, bem fofinho, eu vou acrescentar o iogurte. Eu tô usando iogurte natural, integral, ele não tem açúcar, é aquele azedinho mesmo, sem sabor de nada, tá? Vou colocar ele, só dar uma leve batida para ele misturar, porque como ele é mais grossinho, às vezes fica pedacinhos, depois para misturar na mão fica um pouco mais difícil. Então eu coloco aqui na batedeira, dou uma batida rápida de alguns segundos e depois acrescento a farinha intercalada com o leite, finalizo no fouet, tá? Na mão, né? Junto com o fermento também. E aqui eu vou colocar a essência de baunilha que eu já estava me esquecendo. A função do iogurte nessa massa aqui, como ele tem mais gordura que o leite, então vai deixar uma massa menos quebradiça e a acidez dele vai fazer com que a umidade e a maciez da massa seja ainda maior. E aí vocês vão me perguntar, posso usar leite? Sim, pode usar leite, mas fica totalmente diferente. Ah, mas mesmo se for leite com um pouquinho de vinagre ou um pouquinho de limão? Sim, vai ficar diferente. Não que vai dar totalmente errado, vai dar certo. Mas eu sempre recomendo, faça a receita, pelo menos a primeira vez, do jeitinho que eu tô ensinando. Assim você conhece a massa, conhece a estrutura dela e a partir daí você consegue começar a fazer mudanças. Pronto, praticamente 30 segundos só. Aqui a massa talhou, mas isso daqui é normal, tá? Eu acrescentando o seco agora, que no caso é a farinha, tudo volta ao normal e depois de assada também fica tudo ok. Vou acrescentar o leite. Aqui ele tá em temperatura ambiente, tá? Não pode ser quente, viu, gente? Tem uma grande quantidade de gordura, né? Seja manteiga ou margarina. Não acrescenta
Não pode adicionar nenhum líquido, nada quente aqui. O fermento por último. Eu vou porcionar a minha massa em 4 assadeiras redondas de 15 centímetros, porque é o tamanho do bolo que eu quero. Eu não unto as laterais da minha assadeira, eu só coloco um papel manteiga aqui no fundo, cortado, né? Porque a minha assadeira é de fundo removível, tá? Mas eu não unto as laterais, nem com desmoldante, nem com manteiga e farinha, nem nada, porque eu quero forçar um crescimento bem homogêneo. Então eu quero que a minha massa fique o mais retinha possível, sem ficar com barriguinha nem nada, e não escorregue das laterais. Quando a gente unta, a massa cresce, ela tende a crescer, né? Ela quer crescer, mas ela escorrega aqui na lateral. E aí ela forma aquele morro aqui no meio, porque ela escorrega da lateral, só que ela precisa crescer, então ela sobe aqui no centro e forma aquele morrinho que ninguém gosta. Então é por isso que eu não unto as laterais da minha assadeira. Não precisa bater a assadeira na bancada para ela endireitar aqui, nem nada, tá? Levemente com a espátula eu passo aqui só para desmanchar uma imperfeição ou outra, mas quando ela for assar, ela mesma se assenta ali no forno e fica retinha. Esse porcionamento da massa é muito importante, mesmo que você tenha um ótimo forno ou assadeira que comporte, né, que seja alta, que comporte toda a quantidade de massa, essa massa ela é muito pesada, é estruturada, então ela sempre vai performar muito melhor quando ela tiver em menos quantidade por assadeira. Então, divida ela mesmo, um pouquinho mais de paciência, vai ter um pouquinho mais de louça para lavar, mas o resultado é infinitamente melhor do que quando você assar toda a massa em uma assadeira só. Como eu gosto da minha massa branca mais clarinha, né, mais branquinha, como no outro vídeo eu mostrei, nesse eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou cobrir a massa, a assadeira com um papel alumínio e levar no forno. Se você não liga, pra você tanto faz, né, se fica branquinha ou se fica douradinha, não tem problema. Aí você decide o que você quer fazer. Se quer mais branquinha, cobre ela com papel alumínio. E se você quer douradinha, do jeito que tá aqui, vai direto ao forno. Vou fazer isso em todas as assadeiras, o meu forno já está pré-aquecido, 180 graus, levo ali para assar, vai durar mais ou menos uns 35 a 40 minutos no máximo, porque como tem bem menos massa por assadeira, então ela tende a assar muito mais rápido. Massa pronta, assada, elas ficaram ali no meu forno 40 minutos, porque eu coloquei as 4 assadeiras de uma vez, né, então acaba demorando um pouquinho mais mesmo. Mas completamente assadas, eu esperei elas esfriarem totalmente para eu poder manipular aqui com mais tranquilidade e segurança. E assim ela sai da assadeira, né, coberta com papel alumínio, então ela fica com um topo bem clarinho. Como eu disse, se você não gosta desse aspecto branquinho, é só deixar aberta que ela vai ficar douradinha em cima, do mesmo jeito que tá aqui na lateral. Para tirar é muito fácil, só passar a faquinha na lateral e empurrar o fundo da assadeira, ela já se solta bem fácil. Aqui na lateral, como eu gosto da massa toda branca, então eu tiro essa película dourada também, só passar o dedo aqui, ó, ela já vai se soltando. Se você quiser também pode raspar com uma faquinha, do jeito que você achar mais fácil. Massa pronta, completamente descascada, bem branquinha. Essa massa aqui, ó, ela tem 4 centímetros de altura, então eu consigo cortar ao meio e ter uma fatia de massa que não é fina demais, né? Porque, afinal de contas, se é um bolo estruturado, então a gente também tem que cuidar das espessuras. Não adianta nada uma massa ser muito boa, mas a gente cortar fina demais, então não vale de nada, né? Então, é no mínimo ali 2 centímetros, que é o que eu vou fazer aqui, já tá ok. Aqui esse topo, ele tá retinho, mas eu só vou passar a faca aqui levemente para ele ficar ainda mais reto. E aqui para cortar ela bem retinho, né, eu gosto de usar bailarina. Primeiramente, eu marco aqui o meio
E aí eu vou girando a minha bailarina só fazendo uma linha aqui, só uma marcação retinha, depois eu continuo girando e a faca entrando cada vez mais. E aqui eu tenho a minha massa bem clarinha, macia, super úmida. Olha só como ela é bonita, é uma massa que tem uma estrutura muito legal. Ela fica em pezinho e tudo, ó. Lógico que ninguém vai fazer um bolo para ele ficar desse jeito, mas só para mostrar para vocês o quanto ela é estruturada. É uma massa que performa muito bem numa apresentação até de um bolo caseiro, de um cupcake, mas principalmente ali para um bolo de andar, um bolo festivo, que você precisa de uma estrutura um pouco maior, mais reforçada, né? Uma proposta bem diferente de um pão de ló, que vale super a pena. E o iogurte, que é um ingrediente aí principal dessa massa, é o que é um dos ingredientes principais, né? Que dá essa estrutura macia e bem estruturada ao mesmo tempo. Aqui na descrição eu vou deixar a receita toda certinha, o rendimento, a durabilidade e inclusive sobre a opção de saborização, se você quiser fazer ela na versão chocolate, que aí vai ter que fazer umas mudanças, vai ter que tirar um pouquinho da farinha para colocar o cacau no lugar, mas eu vou deixar tudo certinho na descrição. A descrição é aqui embaixo, logo abaixo da tela do vídeo. Se você está assistindo no celular, aqui onde tem o título do vídeo, no cantinho tem uma setinha, você clica nela e aqui vai aparecer toda essa descrição. É uma massa que dá para congelar, mesma recomendação de sempre. Fecha bem com plástico filme, coloca num saquinho próprio para freezer e congelador, leva ali congelador doméstico, 10 dias, freezer, 30 dias. E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar com um amigo. A gente se encontra aqui numa próxima. O nosso encontro aqui no canal é sempre de terça, quinta e sábado, sempre às 20 horas. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau!